Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trabalhar a aplicação da lei penal. De uma forma bem breve mesmo, bem breve, a aplicação da lei penal com relação ao tempo e ao lugar. E de uma forma mais direta, objetiva e clara e precisa, a lei penal no espaço, que é o tema geralmente que mais amedronta os alunos, mas a gente vai desmistificar isso aqui, tá bom? Começando com a aplicação da lei penal no tempo e no lugar. Antes de mais nada, qual a importância de eu saber a aplicação da lei penal no tempo? De uma forma direta e clara. Eu saber quando o crime aconteceu. É isso mesmo, pessoal. É aqui que se preocupa com aquela situação, né? Que todo manual de direito penal, todo professor que você for assistir uma aula vai falar. É aquele adolescente com 17 anos, 11 meses e 20 dias, o qual dispara contra o seu algoz, ele enquanto menor da idade. Perceba, se uma pessoa é menor de 18 anos, ele é considerado inimputável e ele não pratica crime previsto no Código Penal. Ele responde com base no ECA, com auto infracional análogo ao crime de homicídio, nesse caso. Porque vamos supor que esse adolescente atira numa pessoa e essa pessoa venha morrer um mês depois. Perceba, um mês depois, esse até então adolescente, ele já está adulto. E o Código Penal, com relação ao tempo do crime, adota a teoria da atividade. Ou seja, o momento da ação ou omissão. Pouco importando o momento do resultado. Percebam, quando se deu a ação ou omissão, no caso a ação de atirar contra o seu algoz, se deu enquanto ele ainda era menor. Por isso que estudamos o tempo do crime, para eu saber quando o crime aconteceu. Ou seja, qual a repercussão no meu jurídico? Essa pessoa deve ser julgada, condenada, consequentemente, enquanto menor ou maior. Perceba, se o Código Penal adotou a teoria da atividade, levando em consideração o momento da ação ou omissão, ele deve ser julgado enquanto adolescente. Porque se o Código Penal tivesse adotado a teoria do resultado, aí sim ele deveria ser julgado como adulto. Porque, perceba, o seu algoz morreu, a vítima, enquanto o atirador já era maior. Mas o direito penal não está preocupado com o momento do resultado, e sim com o momento da atividade, com o momento da ação ou omissão. Beleza? Já com relação ao lugar do crime, aqui o direito penal já adotou a teoria mista ou da ubiquidade. Para eu saber, pessoal, qual foi o lugar daquele crime, onde o crime aconteceu, para eu saber qual lei penal eu vou aplicar, se a brasileira ou outra, aqui o Código Penal se preocupou em adotar, tanto onde houve conduta, ação ou omissão, tanto quanto houve o resultado. Tanto faz. Aqui eu não estou mais preocupado quando o crime ocorreu, e sim, onde este crime ocorreu. Consequentemente, qual lei eu irei aplicar? Por exemplo, só se ligar, o nome da teoria, ubiquidade, ou mista. Mista por quê? Tanto faz para mim onde teve conduta, a conduta de forma integral ou parcial, ou onde se deu o resultado, ou onde o resultado deveria ter sido produzido. Por exemplo, um crime começa no Brasil, termina na Argentina. Ou seja, eu tenho conduta no Brasil e tenho resultado na Argentina. Perceba, o Brasil se diz competente para aplicar sua lei penal, porque eu tive conduta no Brasil. E poderia ser o contrário. Eu poderia ter a conduta na Argentina e o resultado no Brasil. Daria no mesmo. Porque o direito penal brasileiro, ele diz que aplicará sua lei penal, onde acontecer tanto conduta quanto resultado. E agora, pessoal, dando continuidade, vamos para a tão famigerada aplicação da lei penal no espaço. De antemão, não fiquem com medo, eu vou dar os principais bizus aqui para vocês, mas se a aplicação da lei penal no espaço, a gente tem que entender, antes de mais nada, o que seria o espaço brasileiro.
O espaço jurídico brasileiro, pessoal, corresponde à malha terrestre, o espaço marítimo e o espaço aéreo correspondente, beleza? O espaço marítimo corresponde a 12 milhas náuticas, consequentemente, o espaço aéreo que estiver acima desse espaço marítimo é o espaço aéreo correspondente também ao espaço jurídico ao território brasileiro. Tão quanto, pessoal, as aeronaves e embarcações brasileiras de natureza pública, onde quer que se encontrem, ok? Tão quanto as embarcações e aeronaves privadas, mesmo privadas, ok? Que estejam a serviço do governo brasileiro. E, da mesma forma, as embarcações e aeronaves privadas que se encontram em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Para que vocês entendam, pessoal, eu não disse que eu tenho uma faixa, né, um mar territorial brasileiro. Aquilo ali eu não tenho dúvida que é o espaço brasileiro, ok? Mas eu vou ter, pessoal, uma área, que é uma área que é uma terra de ninguém, entre aspas, que seria o alto mar, onde não prevalece jurisdição de nenhum país. Nesse caso, se um crime acontece numa embarcação de natureza privada em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar, se for numa embarcação de natureza privada ou numa aeronave, vai valer ali, vai prevalecer a bandeira de origem daquela embarcação ou daquela aeronave. Por exemplo, em alto mar, acontece um crime a bordo de uma embarcação brasileira privada. Perceba, se é alto mar, eu não tenho jurisdição de nenhum país ali prevalecendo naquele momento. E se fosse pública, claro que eu aplicaria a lei penal brasileira, sem sombra de dúvida. Mas ela é privada. E aconteceu ali um crime no interior daquela embarcação. Numa embarcação privada brasileira, em alto mar, um angolano mata um venezuelano. Olha só. Mas não é privada? Não é alto mar? A bandeira daquela embarcação é de qual natureza? Brasileira. Eu aplico a lei penal brasileira. Beleza? Vamos lá. Ou seja, eu já sei o que é território brasileiro, tão quanto eu já sei aquilo que corresponde à extensão do território brasileiro. Ok? Isso aqui é um dos pontos principais. O ponto 2 é qual princípio é adotado pelo Brasil com relação à aplicação da lei penal no espaço. É o princípio da territorialidade mitigada, relativa ou temperada. Na sua prova pode vir dessas três formas, que são expressões sinônimas. E por que princípio da territorialidade relativa, mitigada ou temperada? Porque, pessoal, nem sempre, não será em todos os casos, em todos os crimes que acontecerem no território nacional, que eu irei aplicar a lei penal brasileira. Porque existem exceções. E essa exceção é baseada no princípio da reciprocidade. Como regra, se o crime aconteceu no Brasil, eu aplico a lei penal brasileira, salvo se aquela situação, aquele crime, estiver disposto, estiver previsto numa convenção ou num acordo ou numa lei, né, internacional, ok? Vamos lá. Por exemplo, só não será regido pela lei brasileira o crime que acontecer no Brasil se porventura uma convenção, um tratado ou uma lei de direito internacional dispor de forma diversa. Por exemplo, vamos supor que aconteça no Brasil um crime a bordo de uma embarcação americana a serviço do governo americano. Nesse caso, eu não vou aplicar a lei brasileira. Da mesma forma, se acontecer lá fora, nos Estados Unidos, um crime a bordo de uma embarcação brasileira de natureza pública ou privada a serviço do governo brasileiro, porque naquele caso vai ser considerada extensão do território brasileiro. Belezinha? Esse é o ponto 2. Agora, para a gente fechar de vez essa ideia de tudo que eu estou falando agora, a gente já pode ter uma noção do que é territorialidade, extraterritorialidade e intraterritorialidade. De uma forma bem simples. O que seria territorialidade? A aplicação da lei penal brasileira ao crime que acontecer tanto no Brasil quanto no exterior. Se no exterior, perceba, acontecer numa extensão do território nacional. Por exemplo, se acontecer um crime a bordo de uma embarcação brasileira atracada num porto nos Estados Unidos, porém essa embarcação brasileira é de natureza
pública. Nesse caso, eu aplicarei o princípio da territorialidade. É como se o crime estivesse acontecendo no território nacional. Já a extraterritorialidade, ela pode ser condicionada, hipercondicionada e a principal de todas, a incondicionada. O que é que diz aqui? Ó? O crime pode acontecer no exterior, lá fora, e mesmo assim eu posso aplicar a lei brasileira. Já na intraterritorialidade, é o oposto desse aqui, ó, da territorialidade. Perceba, quando o crime acontecer no Brasil e eu não aplicar a lei brasileira em razão de uma convenção, um acordo, uma lei de acordo, uma lei de direito internacional, por exemplo, aquela aeronave americana aqui no Brasil, ou embarcação a serviço do governo americano, eu não aplicarei a lei penal brasileira, em razão do princípio da intraterritorialidade. E com relação a extraterritorialidade, pessoal, é quando o crime acontece lá fora e eu posso aplicar a lei penal brasileira, atente-se aos casos de extraterritorialidade incondicionada. O que é isso? O crime aconteceu lá fora e eu sempre aplicarei a lei penal brasileira, independentemente de qualquer condição. Por isso mesmo o nome é incondicionada. E quais são os 4 casos? Bem simplesinho. Só precisa memorizar esses outros. Porque quando não for extraterritorialidade incondicionada, muito provavelmente vai ser condicionada ou hipercondicionada. Essa aqui é muito difícil de ser cobrada em prova, sendo muito honesto. Mas vamos lá, quais são os casos de extraterritorialidade incondicionada? Crimes que atentem contra a vida ou liberdade do presidente da República, desde que praticados lá fora. Se ligar, é contra a vida ou liberdade, ok? 2. Crimes contra a fé pública ou patrimônio público, seja da administração pública direta ou indireta. Crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. E, por fim, crimes de genocídio, se o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Nesses 4 casos, pessoal, eu sempre aplicarei a lei penal brasileira, independentemente do fato típico, né, do crime ter acontecido no exterior. Beleza? Eu não vou me apegar muito a esse aqui, para o vídeo não ficar muito longo. E, por fim, né, o Bizu Master, ó, as embaixadas. Será que embaixada é extensão do território brasileiro? Negativo. Se o crime acontecer aqui no Brasil, na embaixada dos Estados Unidos, eu irei aplicar a lei penal brasileira, ok? Da mesma forma, lá fora e vice-versa. Se liga aqui, ó. Embaixada não é extensão do território nem nacional, nem estrangeiro. Contudo, todavia, entretanto, as embaixadas gozam de inviolabilidade. Memoriza só as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, que dá para você matar 99% das questões. Espero ter contribuído. O vídeo ficou um pouquinho longo, porém rico em informações. Deus abençoe todos vocês. Curso Preparação, Tradição e Aprovação.